parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 2, Prática na Vida Cotidiana. O tópico de hoje é paisagens mentais, onde o Lama diz: no budismo, as práticas de meditação têm o propósito de desarticular a prisão automática e quase invisível que nos conduz à experiência das emoções perturbadoras e dos 6 reinos da roda da vida. Somente recuperando a estabilidade, como os mestres que se movem com sabedoria e liberdade em qualquer circunstância, podemos prestar benefícios aos outros seres. Então, pessoal, percebam o seguinte: nesse primeiro parágrafo, o Lama está procurando destacar o benefício da meditação, né? Que tem essa afirmação que o Lama faz aqui a respeito dos benefícios da meditação, tem uma conexão direta com o tema da nossa mensagem de hoje. Por quê? Porque o que ele nos diz? Que a meditação, ela é uma ferramenta muito eficaz para que a gente se liberte das emoções perturbadoras, né? E o que a nossa mensagem de hoje dizia, né? Que o perdão, ele nos desconecta de toda aquela negatividade desnecessária que nós poderíamos estar carregando por conta de mágoas ou ressentimentos dos quais o perdão nos permite desligar, né? Então, quando ele diz aqui, por exemplo, que é somente recuperando a estabilidade, né, que nós vamos poder prestar benefícios aos outros seres, ele mais uma vez se conecta com a nossa mensagem de hoje. Por quê? Porque se nós estivermos carregando negatividades dentro de nós, nós nos tornamos muito pesados, nós nos tornamos muito inábeis para lidar com as nossas emoções perturbadoras. E todos nós já tivemos essa experiência, né, de num dia em que nós discutimos com alguém e não conseguimos nos desligar do desconforto que aquela discussão causou em nós, a gente se torna uma pessoa muito mais irritadiça, né? A gente fica muito mais impaciente, a gente não consegue ter um mínimo de tolerância com os outros, né? Então, a importância da meditação até ela nos direciona, inclusive, para ampliar a nossa capacidade de perdoar e nos desligarmos de eventuais situações desagradáveis com as quais nos defrontamos, né? E o Lama, ele segue aqui dizendo que é nesse ponto que reside toda a magia do budismo. O que experimentamos como uma realidade externa, na verdade, surge inseparável de nossa estrutura kármica interna. Olha que coisa bonita da gente analisar, né? Quando nós, como dissemos agora há pouco, né, discutimos com alguém, temos uma discussão acalorada com alguém e não conseguimos esquecer o fato e ficamos carregando aquele desconforto dentro de nós, né? O que acontece? A gente ativa aquilo de mais negativo que a nossa estrutura kármica carrega. E é por isso que a gente fica, como eu disse agora há pouco, irritadiço, fica impaciente, fica intolerante. Por quê? Porque nós já temos na nossa estrutura kármica de espíritos imperfeitos uma série de imperfeições, uma série de negatividades. E aí aquele episódio daquele dia, que muitas vezes nem foi uma coisa tão grave, mas eu dei uma dimensão a ele muito maior do que ele tinha, eu transformo aquilo numa energia negativa que vai se somar a todas as imperfeições que eu já carrego e vão me tornar mais inábil para lidar com as situações daquele dia ou daquele momento e, consequentemente, vão fazer com que as minhas reações ao longo daquele período em que eu estiver carregando aquela mágoa gerem ainda mais outras negatividades, entrando num círculo vicioso que é totalmente desinteressante para a caminhada espiritual. Então nós temos que ter muita vigilância em relação a isso, né? E o Lama segue dizendo: quando mudamos essa estrutura complexa, nossa paisagem sutil interna, a experiência de universo muda. Ao reconhecer isso, descobrimos-nos com liberdades de que nem suspeitávamos,
Liberdades aparentemente mágicas, incompreensíveis, surpreendentes, poderosas. Olha só, poderosas, pessoal, né? Nós nos descobrimos com liberdades poderosas, ou seja, qual é a liberdade, né? E qual é o poder dessa liberdade ao qual o Lama está se referindo, né? É exatamente essa que nós dissemos agora há pouco, né? Eu tenho ali uma desavença no trânsito, né? Se eu uso da minha liberdade interna, né, de não guardar aquilo, de não dizer, poxa, esse cara não podia ter feito isso comigo, ele me xingou, ele me fechou, né? Se eu não guardo isso comigo, né, eu percebo que eu saio daquele episódio como se nada tivesse acontecido, saio leve, saio tranquilo, saio suave e consigo dali para frente lidar com outras dificuldades que eu porventura tenha ao longo daquele dia, com muito mais habilidade, com muito mais sabedoria, com muito mais equilíbrio, né? Por quê? Porque eu não deixei que a minha paisagem sutil interna fosse negativamente alterada por aquela agressão que eu recebi no trânsito. Né? Eu estou falando do trânsito, pode ser em qualquer outra circunstância, né? Então, isso nos mostra algo que inclusive nós estudamos no sábado passado, que é a questão da inseparatividade, né? Ou seja, o fenômeno externo que aparece para mim, ele está diretamente conectado com a minha realidade interna. Então, voltando a esse exemplo que eu disse agora, fui fechado no trânsito, mas suponhamos que ao invés de eu ter feito a opção de sabedoria, de esquecer aquilo, de não me conectar com aquela ação negativa que praticaram contra mim, eu tenho escolhido ficar me lembrando daquilo, ruminando aquilo na minha mente, o que vai acontecer? A minha paisagem mental vai ficar completamente conturbada, né? Por um ressentimento que eu estou ali guardando, e eu vou ficar ultra impaciente, né? Ultra intolerante com as pessoas, porque eu estou carregando aquele sentimento de que eu fui injustamente ofendido, injustamente agredido, e aí começo a descontar em pessoas que não tem nada a ver com aquilo, algo que eu fui inábil para superar, né? Então é isso que o Lama está falando aqui. Nós temos essa liberdade de escolha a todo o momento. Nós temos a escolha de optar por qual paisagem sutil interna nós queremos criar dentro de nós. É uma paisagem sutil positiva ou é uma paisagem sutil negativa? Independentemente do que aconteça lá fora, independentemente do que venha do mundo externo, essa liberdade interna está em nossa mão o tempo todo, né? Nós é que vamos escolher se queremos estar numa paisagem de sabedoria e plenitude ou se vamos escolher estar numa paisagem mental de raiva e de carência e de fraqueza, né? E o Lama segue dizendo, vemos que ao optar por uma estrutura interna, surge uma experiência correspondente na forma de algo externo, e toda a complexa realidade circundante toma vida diante de nossos sentidos físicos. Olhamos um quadro que retrata um lago com um barco ao longe, sobre o céu de fim de tarde, cheio de tons suaves. Brota uma emoção na mente. Apreciamos a paisagem do quadro. Mas onde realmente estão o barco e o pôr do sol que nos comovem? Ali há apenas tela e tinta, né? O Lama gosta muito de usar essa metáfora, né? Essa comparação do quadro, né? da arte visual, sobretudo, para nos mostrar como as nossas paisagens mentais internas têm uma participação decisiva na criação da nossa realidade externa. Porque nesse exemplo mesmo que ele está dando aqui, né, de um quadro onde tem um barco e um pôr do sol, nós sabemos que naquele quadro o que tem apenas é uma tela sobre a qual se colocou tinta. É tela e tinta apenas. O que é que dá vida ao quadro? Né? O que é que faz com que surja no quadro um barco e um pôr do sol? Né? É justamente a nossa paisagem mental, né? É justamente a nossa capacidade de identificar naqueles
objetos que não são barco, que não são pôr do sol, né, que são apenas tinta sobre uma tela, mas nós conseguimos identificar esse elemento, né, ou essa forma, né, a forma de um barco e a forma de um pôr do sol, a partir de quê? De uma paisagem mental interna, a partir de uma consciência que nós temos, a partir de lembranças visuais que nós temos. Né? Então, o tempo todo isso está acontecendo, pessoal. Não é apenas quando eu olho para um quadro, é quando eu olho para qualquer coisa na vida, né? Até para uma outra pessoa. Nesse exemplo que nós demos agora há pouco, né, de alguém que nos ofendeu no trânsito, eu também estou ali tendo a mesma experiência que a gente tem diante de um quadro. Eu posso olhar para aquilo e desenhar um quadro mental negativo, dizendo, nossa, essa pessoa, esse cara é um grosso, né? Ele me xingou, ele me fechou, né? E carregar aquela raiva conosco, como eu posso também dizer assim, nossa, pode ser que ele deve estar com algum problema, nós estamos em tempo de pandemia, né? Talvez um parente dele tenha contraído a Covid-19, ele esteja muito nervoso, quem sabe até não perdeu um parente. O que vai acontecer? Aquele ser que surge na nossa frente é outro ser completamente diferente daquele que surgiria se nós optássemos por uma visão negativa do fenômeno. Né? Então é isso que o Lama está nos dizendo aqui nesse texto. São nossas paisagens mentais internas que criam a realidade externa com a qual nós nos relacionamos. Né? Isso é muito bonito, porque isso significa o quê? Que nós somos os criadores das nossas próprias circunstâncias, né? Nós temos uma liberdade total, absoluta, completa para criar o mundo no qual nós habitamos, porque esse mundo que nós habitamos depende, pelo fenômeno da inseparatividade, das nossas paisagens mentais. E o Lama segue dizendo, aspectos que hoje parecem bons, amanhã não parecerão favoráveis, ainda que externamente sejam os mesmos. É a manifestação da impermanência no reconhecimento das coisas e do mundo. Isso aqui, pessoal, é fácil da gente constatar no fenômeno político que estamos vendo agora, né? Nós tivemos 57 milhões de pessoas que votaram no nosso presidente da República, nosso atual presidente da República. E mais da metade delas já não tem a mesma visão que tinham dele no momento das eleições. Sendo que ele, como pessoa, não mudou nada. Continua a mesma pessoa com os mesmos tipos de comportamento que sempre teve ao longo das últimas décadas em que a gente tem acompanhado a vida pública dele. Então o que é que mudou? Mudou a paisagem mental dessas pessoas, mudou a visão que essas pessoas tinham. Então aquele ser que hoje eles olham, embora seja o mesmo, né, nas suas feições físicas e nos seus comportamentos e hábitos, para essas pessoas ele não é mais o mesmo. Elas já o veem de outra forma, porque mudaram a sua paisagem mental. Então, o fenômeno da impermanência, ele não atinge apenas os fenômenos externos, ele atinge também o nosso mundo interno. Muitas vezes o mundo externo ali continua o mesmo, mas o meu olhar sobre ele mudou. E aí ele muda para mim também. E o Lama segue dizendo, surpreendentemente, a impermanência atua também em relação ao passado. No passado tínhamos um futuro, hoje temos outro. E no futuro temos outra visão de futuro. A impermanência toca passado, presente e futuro. Isso é um fenômeno muito interessante, né? Porque tá até fácil da gente constatar isso hoje por conta desse fenômeno da pandemia que estamos vivendo, né? Antes de janeiro, nós tínhamos uma visão de como seria o nosso futuro ao longo do ano de 2020. E eu tenho certeza que hoje todos os seres humanos que habitam a Terra mudaram a sua concepção de qual vai ser o futuro para o ano de 2020, né? Por quê? Porque o futuro, ele nada mais é do que uma projeção da nossa mente a partir do presente que nós estamos vivendo. Em janeiro não tinha pandemia, então nós projetávamos uma série de planos, tinha gente que ia se casar, fazer festa, tudo cancelado.
né? Tudo cancelado. E agora essas pessoas, quando pensam no futuro, falam: ixi, nem sei se eu vou poder fazer minha festa de casamento, nem sei se eu vou poder comemorar meu aniversário, porque talvez essa pandemia nem passe, né? Então é isso que o Olama está dizendo. A impermanência, ela muda até o futuro, né? Porque ou seja, muda a nossa concepção de futuro. Como muda também o passado. Por que muda o passado? Porque o passado nada mais é do que uma lembrança da mente feita no presente. Então, por exemplo, quando nós temos algum trauma que nos incomoda, que nos causa desconforto, nós vamos lá na psicoterapia, né? O que o terapeuta faz? O que o psicólogo faz? Conversa com a gente e muda a nossa visão daquele fato passado, e aquilo que a gente encarava como trauma deixa de ser um trauma e se torna uma lembrança comum, e aí pronto, a gente fica bem, fica curado e sai bem da terapia, quando tudo dá certo, né? Porque nem sempre a terapia funciona. Mas quando dá certo é isso que acontece. Ou seja, o próprio passado, né, ele não é uma coisa imutável como muita gente pensa. É um fato, aquilo aconteceu. Não é. Por quê? Porque quando eu falo de passado, eu estou falando da minha visão do passado. Eu estou contando a história do meu ponto de vista, né? Por isso que a gente vai ver, inclusive no estudo da ciência histórica, historiadores que divergem sobre a visão de fatos que são os mesmos. Então, se nós pegarmos historiadores de esquerda falando sobre a Segunda Guerra Mundial, eles vão contar uma história completamente diferente dos historiadores de direita falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Os fatos são os mesmos, é Hitler, é nazismo, é fascismo, é Mussolini. Entretanto, as abordagens vão ser completamente diferentes. Por quê? Porque depende da paisagem interna com a qual nós estamos abordando. O passado também está sujeito a isso. E aí o Lama segue dizendo: as relações humanas, até mesmo nossas relações afetivas, estão na dependência dessas paisagens que atuam sem avisar e mudam por uma dinâmica própria, né? Então o que ele está falando aqui? Outro fenômeno que a gente constata cotidianamente, né? A pessoa, por exemplo, se apaixona, namora, se casa, o casal está super apaixonado, as pessoas continuam sendo as mesmas, mas de repente uma delas muda internamente, a paisagem mental daquela pessoa muda, e ela diz: não, já não te amo mais como antigamente. Então a pessoa lá continua sendo a mesma, vamos supor. A gente vê muito esse fenômeno, a pessoa não mudou, mas algo na outra pessoa internamente mudou, e ela já não vê aquele seu parceiro afetivo com o mesmo olhar que via antes. E aí a própria relação acaba sem que tenha havido uma mudança, digamos assim, objetiva externa, mas houve uma mudança interna. Alguém muda, alguma paisagem mental mudou internamente. Então é isso que o Lama está falando aqui, né? Nossas relações humanas são diretamente afetadas pelas paisagens mentais e pelas mudanças que elas sofrem. E ele ainda diz assim: são elas que produzem todas as experiências de atração, separação e indiferença, como felicidades e tragédias emocionais. Em nossa vida, há dias em que tudo parece torto. Quando você tiver essa experiência, procure sentar um pouco e respirar devagar e profundamente uma vez. Uma única vez. Tudo muda. Olha só que recurso simples e poderoso, pessoal. Uma única respiração profunda pode nos tirar de um estado de agitação e excitação terrivelmente intenso. Muitas pessoas que se suicidam, talvez, se tivessem consciência desse recurso que estava à mão delas, talvez não tivessem se suicidado. Porque quando nós respiramos profundamente, a respiração ela tem um poder mágico muito interessante, né? A respiração profunda ela acalma, né? Ela dissolve a aflição, né? E por isso que eu estou dizendo, realmente, se aqueles que se suicidaram tivessem parado para respirar uma única vez profundamente, provavelmente ou quase que certamente não teriam praticado esse ato contra a sua vida, né? E aí o Lama, nesses dois últimos parágrafos em que ele conclui a reflexão, ele vai fazer uma abordagem dizendo assim: nem mesmo os cientistas escapam disso. Eles olham tudo a partir da paisagem mental de suas teorias. Quando as teorias mudam, o universo inteiro muda. Mesmo seus universos são dependentes de crenças e suposições. Quando as teorias e visões mudam, certezas desaparecem
e novas liberdades se oferecem. Mesmo na ciência, as emoções, sofrimentos e alegrias surgem como ventos incontroláveis. Até o início do século XX, a visão clássica da física parecia definitiva. Olha que coisa bastante interessante da gente contemplar, pessoal. O que a gente chama de ciência, hoje, é uma coisa muito útil, né? Que nos proporciona uma série de confortos, que proporciona cura para algumas doenças para as quais até há pouco tempo nós não tínhamos, né? Mas até ela não é absoluta, né? Por quê? Porque ela está também condicionada por uma visão parcial dos cientistas, né? Quando o Lama, inclusive, fala aqui sobre o fato de que quando as teorias mudam, né, toda a visão que os cientistas tinham do universo muda, basta a gente lembrar coisa aí de que 500 ou 600 anos atrás, que se achava que a Terra era plana, né? Ou que se achava que a Terra estava no centro do mundo, né? E que o céu era uma grande abóbada que enfeitava o nosso planeta, que estava no centro do mundo, né? Quando se descobriu que na verdade a Terra nada mais era do que um planeta, que na verdade ele sim é que girava em torno do Sol, e que esse Sol não era o centro do universo também, que ele por sua vez também se movimentava dentro de uma galáxia, que por sua vez se movimentava dentro de um ninho de galáxias e assim infinitamente, mudou completamente a visão dos cientistas, né? Em vez da gente pensar que o Sol que estava se movendo ao redor da Terra, nós descobrimos que era a Terra que se movia, né? Que girava em torno do seu próprio eixo, e dá essa sensação de que o Sol surge no leste e se põe no oeste, né? Na verdade, o Sol não surge no leste e se põe no oeste. Isso é o que a nossa percepção humana vê, né? Mas o que nós sabemos é que a Terra, por girar em torno do seu próprio eixo, faz com que uma hora a gente esteja com o nosso lado voltado para o Sol e outra hora não esteja voltado para o Sol, e aí fica escuro, né? Então vejam vocês que até a própria ciência, ela também depende da paisagem mental, né? E quando o Lama traz aqui nesse último parágrafo o exemplo da física, ele diz assim: o colapso da física clássica originou a física quântica, com sua visão surpreendente. Até hoje esse tema provoca emoções e a sensação de perda nos cientistas que se mantêm apegados à noção de uma realidade externa preexistente e independente do observador. A visão da inseparatividade entre objeto, observador, teoria e equipamento experimental é a grande contribuição da física quântica para a compreensão da realidade. E é o que excita a imaginação dos cientistas, aproximando-os da intuição espiritual e da budista em particular. Então, essa conclusão aqui é muito bonita, pessoal, porque olha só, a física, né, que até como o próprio nome dela sugere, né, parece aquela coisa assim mais material, né, mais diretamente ligado ao plano físico, né, como o nome da própria ciência diz, até ela mudou radicalmente a sua concepção do universo, né? A física quântica, ela mudou até a concepção do tempo, né? Porque as partículas que eles chamam de partículas subatômicas, elas parecem não obedecer sequer a essa sequência temporal que a gente tem. Elas desaparecem num lugar e aparecem em outro lá na frente, sem que a gente veja elas sem que os cientistas, né, vejam elas se deslocarem por um determinado percurso. Então aquela coisa que a gente tinha assim, de que um objeto para se deslocar no espaço, né, tem que gastar um tempo para chegar num outro lugar, quando começa a lidar com a física quântica no nível subatômico, parece que tudo isso vai por água abaixo. Olha que coisa radical, né? Quer dizer, até tempo e espaço são questionados, né? E isso nós estamos falando do ponto de vista científico, né? E é por isso que o Lama está dizendo aqui que essa concepção da física quântica nos aproxima a ciência da intuição espiritual. Porque todos os instrutores espirituais falam isso. Quando Jesus fala vida eterna é vida fora do tempo. É vida que não está sujeita ao tempo. Porque eterno dá ideia de algo que está além de tempo e espaço. De algo que dura
para sempre, né? Ou que está presente incessantemente, para usar uma linguagem budista, né? Buda também fala, né, sobre a natureza incessantemente presente. Então todos os mestres espirituais apontam para a transcendência do tempo, né? E a nossa ciência agora parece também se aproximar dessa concepção, né? Agora, o mais interessante de nós guardarmos, pessoal, desse ensinamento é esse fato de que quando nós falamos de paisagem mental, nós não estamos falando de algo abstrato. Nós estamos falando de uma ferramenta poderosa que nós temos dentro de nós e que nos dá a liberdade de criarmos as nossas circunstâncias. Assim como a física quântica, né, praticamente fez surgir um novo universo para os cientistas, nós também, no nosso dia a dia, podemos fazer surgir um paraíso ou um inferno nas nossas vidas, né? E a proposta nossa, ao estudar o Evangelho, ao fazer o Evangelho no Lar no sábado, é aprender a direcionar a nossa energia de forma a criarmos paisagens mentais que nos façam habitar num paraíso interno de tolerância, de misericórdia, de paz, de equilíbrio e de tranquilidade.